Você já sentiu que o universo estava tentando te dizer algo, mas alguém ou alguma coisa ficava no caminho toda vez que você estava prestes a descobrir? Se você é libriano, o que eu vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu nos últimos meses da sua vida. Fica até o final, porque a Márcia trouxe informações que a maioria das pessoas simplesmente não quer que você saiba. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta no sininho também, porque o conteúdo que a gente traz aqui é exatamente o tipo de coisa que o algoritmo tenta esconder de você. Agora vamos ao que interessa. Existe uma verdade sobre Libra que vem sendo suprimida. Não é exagero, não é clickbait. É literalmente o que acontece quando determinadas energias se alinham para o seu signo, e as pessoas ao redor de você, conscientemente ou não, começam a agir de um jeito que te mantém na escuridão. A Márcia, que é uma das vozes mais respeitadas no universo da astrologia, aplicada ao comportamento humano, veio com uma revelação que sacudiu tudo. E quando ela me contou, eu fiquei em silêncio por uns bons minutos, porque encaixou demais com o que tantos librianos têm vivido. Você tem sido boicotado, não da forma óbvia, não com alguém chegando na sua frente e dizendo, eu não quero que você vença. É algo muito mais sutil, muito mais perverso, porque vem embrulhado em carinho, em conselho, em preocupação, em amizade. As pessoas mais próximas de você, algumas delas conscientemente e outras sem nem perceber o que estão fazendo, têm te mantido num estado de dúvida constante. E Libra, pela própria natureza do signo, é extremamente vulnerável a esse tipo de influência. Pensa comigo, Libra é regida por Vênus, é o signo do equilíbrio, da beleza, da diplomacia, da harmonia. Mas tem um lado dessa moeda que quase ninguém fala. Libra é o signo que mais sofre de paralisia por análise. Não porque seja fraco, mas porque genuinamente consegue enxergar todos os lados de uma situação. E quando alguém planta uma sementinha de dúvida na cabeça de um libriano, essa sementinha não para de crescer. Ela se ramifica, se expande, começa a tocar em todas as áreas da vida. E de repente, você olha pro espelho e não sabe mais o que quer, o que sente, o que é seu de verdade. A Márcia identificou um padrão que se repete em quase todos os librianos que ela atendeu nos últimos 2 anos. Ela chama de aprisionamento energético por afeto. Parece complicado, mas é simples e doloroso. As pessoas que deveriam ser sua rede de apoio se tornaram, sem perceber ou percebendo sim, sua prisão. Toda vez que você estava prestes a dar um salto, aparecer alguém para lembrar dos seus defeitos. Toda vez que uma oportunidade chegava, tinha sempre uma voz te dizendo, mas será que é a hora certa? Toda vez que você sentia aquela faísca de certeza, de propósito, de eu sei o que eu quero, algo ou alguém aparecia para apagar. E o pior? Você agradecia, porque Libra internaliza esse comportamento como cuidado, como proteção. Ainda bem que fulano me lembrou. Menos mal que eu conversei com Beltrana antes de tomar essa decisão. Mas a Márcia diz que é exatamente aí que mora o perigo mais profundo para o seu signo. Você foi condicionado a desconfiar do próprio instinto. E isso, meu querido libriano, não foi acidente. Agora eu preciso que você respira fundo, porque o que vem a seguir é o núcleo de tudo. É a parte que vai te incomodar, vai te fazer querer parar de assistir, mas é exatamente por isso que você precisa continuar. Porque o desconforto que você vai sentir agora é o mesmo desconforto que você tem evitado há anos, e esse esquivo é o que te manteve parado. Existe uma pessoa na sua vida, talvez mais de uma, que se beneficia diretamente da sua indecisão. Pensa. Quando você fica no meio, quando você não assume uma posição, quando você fica na dúvida, quem ganha? Quem continua no controle da narrativa? Quem continua sendo necessário? A Márcia foi direta ao ponto quando me disse isso. Libra é o signo mais manipulado do zodíaco. Não pela fraqueza, mas pela generosidade. Eles assumem a boa-fé do outro como padrão, e nisso, deixam a porta aberta para quem não merecia entrar. E eu sei que isso dói. Eu sei que você está pensando numa pessoa agora. Talvez 2. Talvez você esteja até com um aperto no peito, porque o nome que veio na sua cabeça é alguém que você ama, alguém que você nunca consideraria como alguém que te faz mal. Mas amor e controle podem coexistir. Cuidado genuíno e dependência emocional podem andar juntos. Isso não torna a pessoa um monstro, mas também não te obriga a continuar abrindo mão de quem você é para manter ela confortável. A revelação da Márcia vai além da astrologia convencional. Ela cruzou os posicionamentos planetários dos últimos 18 meses, com os relatos de librianos, de diferentes idades, diferentes contextos de vida, diferentes países, e o padrão foi assustadoramente consistente. Libra tem vivido um período de eclipse interno. Não o eclipse que aparece no calendário, mas um eclipse de identidade. Uma fase onde a sua própria luz tem sido bloqueada, não pelo destino, mas por escolhas suas que foram moldadas por narrativas que não são suas. Você começou a acreditar que é demais, que pede muito, que sente muito, que complica, que é difícil. Alguém plantou isso em você, e como Libra tende a analisar tudo com profundidade, você não jogou essa ideia fora. Você ficou com ela, examinou, encontrou evidências para confirmar, e agora carrega isso como se fosse uma verdade universal sobre quem você é, mas não é.
Você não é demais. Você é exatamente a quantidade certa para quem te merece. A Márcia disse uma coisa que ficou gravada em mim. O libriano que descobre que foi manipulado não fica com raiva primeiro. Ele fica com vergonha. Vergonha de ter acreditado, de ter cedido, de ter se reduzido. E essa vergonha é a última armadilha, porque ela impede a reconstrução. E ela está absolutamente certa, porque eu ouvi isso e imediatamente pensei nos comentários que vocês mandam, nas histórias que compartilham, e essa vergonha aparece em quase todas elas. Como eu não vi antes? Que burrice minha. Eu deveria ter percebido. Não. Você não foi burro. Você foi generoso num mundo que não mereceu a sua generosidade. Isso é diferente. Agora vem o ponto que a Márcia considera o mais importante de toda essa revelação. O que está escondido de você não é só quem te manipulou ou como. O que está verdadeiramente escondido de você é o que você é capaz de fazer quando ninguém está te dizendo que não dá. Você passou tanto tempo filtrando suas decisões pelo olhar dos outros, pelo medo do julgamento, pela necessidade de manter a paz, que perdeu contato com uma versão de você que é absolutamente imparável. Existe um libriano que não pede permissão para existir, que não explica cada escolha em 37 e-mails, que não amortece cada desejo para não assustar ninguém. Esse libriano está dentro de você e ele tem sido mantido em silêncio. A boa notícia, e é aqui que a energia muda completamente, é que esse silêncio está chegando ao fim. Os planetas não mentem. A Vênus que rege Libra está se movimentando para uma configuração que não acontecia desde anos atrás, e essa configuração específica traz o que os astrólogos chamam de ruptura de padrão kármico. Em termos simples, as correntes que te prendiam não têm mais a mesma força. Não é que vai ser fácil, é que vai ser possível de uma forma que antes não era, e tem uma janela. Tem sempre uma janela, e o que você faz com ela é o que define o próximo ciclo. A Márcia listou 3 coisas que Libra precisa parar de fazer agora. Não amanhã, não depois que as condições forem perfeitas, porque as condições nunca vão ser perfeitas, e você sabe disso. Agora, primeiro, parar de justificar os limites. Quando você diz não, você não precisa de 3 parágrafos explicando por quê. O não já é uma frase completa. Toda vez que você se lança em explicações intermináveis sobre os seus limites, você está inconscientemente sinalizando que o seu limite precisa ser aprovado pelo outro para ser válido. Não precisa. Seu limite é válido porque é seu. Segundo, parar de confundir conflito com perda. Libra tem terror do conflito porque associa desentendimento com fim de relacionamento. Mas a Márcia foi enfática. Relacionamentos que não sobrevivem a uma conversa honesta não eram relacionamentos, eram performances. E você tem se esgotado para manter o show de pé. Uma relação de verdade, seja amorosa, de amizade, familiar ou profissional, tem espaço para o desentendimento. Tem espaço para o "eu vejo diferente de você", sem que isso signifique guerra ou abandono. Terceiro, parar de adiar o que você sabe. Você já sabe sobre aquela situação que está te pesando, sobre aquela pessoa que te drena, sobre aquele projeto que você fica empurrando com a barriga, sobre aquela conversa que você precisa ter. Você sabe. Libra frequentemente usa a análise como adiamento. Eu preciso de mais informações. Ainda não estou pronto, quando o momento for certo. Mas o momento certo é uma ilusão que sua mente cria para te manter seguro na inércia. E seguro na inércia é apenas outra forma de dizer preso. Eu quero que você pense na última grande decisão que você adiou. Quanto tempo faz? Meses? 1 ano? Mais? Agora me diz, a situação melhorou enquanto você esperava o momento certo, ou só ficou mais complicada, mais enredada, mais difícil de sair? Eu sei a resposta. Você também sabe. A Márcia encerrou a nossa conversa com algo que eu vou te passar exatamente como ela disse, porque algumas coisas perdem o impacto quando você tenta reformular. Ela disse: Libra foi criado para construir pontes. Mas em algum momento da vida, muitos librianos começaram a se transformar na própria ponte. Se tornaram o instrumento que outros usam para atravessar, e ficaram lá, firmes, sustentando o peso de todo mundo, enquanto eles mesmos nunca atravessavam para lado nenhum. Isso ficou em mim, essa imagem ficou, porque eu sei que muitos de vocês vão reconhecer isso no próprio peito. Você construiu, você sustentou, você facilitou, você harmonizou, você mediou. E no final do dia, quando todo mundo já atravessou para onde queria chegar, você ainda estava no mesmo lugar, firme, útil, exausto, sozinho. Não é sobre abandonar quem você ama. Não é sobre se tornar uma pessoa fria ou egoísta ou fechada. É sobre entender que você também merece atravessar, que a sua jornada importa tanto quanto a de qualquer pessoa que você já carregou, que o seu sonho não é menos urgente só porque você é bom em colocar os sonhos dos outros na frente. E esse é o segredo que tem sido escondido de você. Não é uma conspiração cósmica, não é uma maldição. É simplesmente que em algum ponto da sua história, você aprendeu que o seu valor estava enquanto você era útil, enquanto você era fácil de ter por perto, enquanto você não incomodava, não pedia, não ocupava espaço. E você levou essa lição tão a sério que a transformou em identidade. Mas identidade pode ser reescrita. É trabalhosa, é desconfortável, às vezes é dolorosa. Mas é possível.
E os próximos meses para Libra carregam exatamente essa energia, a energia de reescrever, de voltar para si, de perguntar, talvez pela primeira vez em muito tempo, o que eu quero de verdade. Não o que é mais prático, não o que vai desapontar menos gente, não o que cabe na expectativa que fulano tem de mim. O que eu quero? Se essa pergunta te dá ansiedade em vez de clareza, isso é informação. Isso te diz o quanto você se afastou de si mesmo. E isso não é motivo de vergonha. Repito, não é motivo de vergonha, é o ponto de partida. Agora eu quero te pedir uma coisa pequena, mas que carrega um peso enorme. Nos próximos 7 dias, toda vez que você for tomar uma decisão, qualquer uma, desde o que comer no almoço, até se vai mandar aquela mensagem ou não, pergunte antes de fazer qualquer coisa. Isso é o que eu quero ou isso é o que eu acho que os outros querem que eu queira? Soa simples, não é? Vai te surpreender quantas vezes você vai descobrir que estava agindo no piloto automático de uma expectativa que nem é sua. Esse é o começo, esse é o primeiro passo de sair da ponte e começar a atravessar. A Márcia vai trazer mais conteúdo sobre Libra nos próximos episódios e eu não vou mentir pra você. O que vem aí é ainda mais forte do que isso. Tem informações sobre relacionamentos específicos, sobre ciclos que se fecham, sobre portas que vão abrir de um jeito que você não esperava. Se você não quer perder, você sabe o que fazer. Inscrição, sininho e manda esse vídeo para aquele libriano que você conhece que está passando por um momento difícil. Você provavelmente já tem o nome na cabeça agora. Manda. Às vezes, a coisa que a gente mais precisa é saber que não está sozinho nisso. E antes de fechar, eu quero te fazer uma última pergunta. Uma pergunta que vai ficar com você. Não precisa responder em voz alta. Não precisa escrever em lugar nenhum. Só precisa sentar com ela. Se você soubesse com absoluta certeza que ninguém ia te julgar, que ninguém ia se decepcionar com você, que ninguém ia embora, o que você faria diferente amanhã? Fica com essa pergunta. Ela sabe onde doer. E o lugar onde ela dói é exatamente o lugar onde a sua transformação vai começar. Agora desce aqui nos comentários e me conta uma coisa. Qual foi o momento desse vídeo que mais te acertou? Que frase, que ideia, que imagem ficou? Escreve aqui embaixo. Não só porque eu leio tudo, mas porque colocar em palavras é o primeiro ato de reconhecimento. E reconhecer é o primeiro ato de mudar. Nos vemos no próximo. E da próxima vez, você já vai ser um pouquinho diferente, porque você já sabe o que estava escondido de você.